Zonas de liquidez. O que são as zonas de liquidez? Zona de liquidez é onde há uma grande concentração de valor. Os grandes participantes deixam suas ordens pendentes em determinadas zonas de liquidez. Isso significa que, quando o preço voltar novamente nessas áreas, nós podemos observar alguma estratégia de negociação se formando. O alvo do mercado sempre será a liquidez mais próxima. Outra coisa a se observar também é que quanto maior for o tempo gráfico, maior será a força da zona de liquidez. Agora a gente vai ver aqui algum desenho das zonas. Aqui a gente tem a nossa linha de suporte e resistência traçada no gráfico. E você pode observar que esses grandes blocos são acúmulos de liquidez. O que é liquidez? É muito dinheiro. Então aqui a gente pode observar que a gente tem um bloco aqui, outro bloco aqui no meio, outro bloco aqui, outro bloco aqui no meio. Você pode observar também que eles fazem uma interseção, um alinhamento com a zona de suporte e resistência. Isso é outra coisa a se observar na hora da sua marcação. Aqui a gente tem um outro exemplo de zonas de liquidez no gráfico do índice, no tempo de 30 minutos. Aqui a gente tem uma zona, outra zona aqui uma zona pequenininha e outra zona. Você pode também observar a mesma coisa, a linha de suporte e resistência está sempre passando entre as zonas de liquidez. Aqui a gente tem um outro exemplo no gráfico EURUSD. Esse aqui é o gráfico diário. Então a gente pode também observar aqui os grandes blocos de zonas de liquidez. Aqui, outro aqui, outro aqui. Esse aqui é a grande concentração, ó. Foi entre essas linhas de suporte e resistência. Você também pode traçar as suas linhas e observar que ele sempre está, na maioria do tempo, entre uma linha de suporte e resistência. A liquidez é o que move os mercados. Aqui a gente vai ver outras estruturas de liquidez. A gente pode ver aqui liquidez em forma de V, liquidez em forma de M, liquidez em forma de W, liquidez em forma de zigue-zague. Tudo isso é o dinheiro sendo transportado do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B. E assim ele vai formando os blocos de liquidez. Vamos ver aqui outros exemplos dentro do gráfico. Aqui a gente pode ver um bloco de liquidez sendo formado no gráfico do Bovespa, 15 minutos. Aqui também a gente pode observar o dinheiro sendo trabalhado até que ele chega e rompe para seguir até o seu alvo. Formação de estruturas de liquidez e acúmulo de ordens. Aqui nós estamos no gráfico do NZD-USD, 4 horas. A gente pode observar aqui, ó, liquidez sendo trabalhada, saindo do ponto A
chegando do ponto B. E também saindo do ponto A aqui, chegando no ponto B. E aí ela vai formando os blocos no meio do caminho. Aqui nós podemos observar também no gráfico o S500, 1 hora, ou S&P. Ó, a liquidez sendo formada aqui também. Isso tudo é a liquidez, o dinheiro saindo do ponto A para chegar no ponto B. Acúmulo de ordens, ele forma a estrutura de liquidez, que a gente vai usar mais para frente.